Muito bem, irmãos. A gente está aqui no Atos capítulo 16, né? A gente já começou em Atos 16 a segunda viagem missionária de Paulo, né? Então, Paulo fez a primeira, terminou ali no capítulo 15, 14. Aí, capítulo 15 tem o Concílio de Jerusalém, né? Quando eles estão em Antioquia. Eles pensam nessa partida para a segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé têm uma confusãozinha ali, né? Confusãozinha que eu acho que precisamos entender que é algo que acontece, não tem como evitar a gente ter opinião diferente. E aí, lidando com essa situação, Paulo e Silas foram para um lado, Barnabé e Marcos foi para outro lado. Começa a segunda viagem missionária. Ontem a Cris falou, né, trouxe a devocional sobre o início da segunda viagem missionária, vários lugares que eles estavam indo, o Espírito Santo direcionando eles. Interessante que o Espírito Santo ele não só manda você ir, como ele também impede você de ir, né? A primeira vez que eu li isso achei tão engraçado, porque o Espírito falou assim, o Espírito Santo impediu eles de pregar a palavra. Como assim? Vai impedir de pregar a palavra, né? Deve ser o diabo. Não, é Deus, né? Então, às vezes você vê Deus parecendo que é o diabo, porque como que o Espírito Santo vai impedir de falar a palavra? E hoje a gente vai ver o diabo dando uma de crente, né? Então a gente viu aqui, né, parecendo que o Espírito Santo estava dando uma de inimigo e agora a gente vai ver o inimigo parecendo que vai dar uma de amigo, né? Então a gente viu aí o Espírito Santo falando para Paulo ir para Macedônia e ele vai para um lugar que, assim, para a gente é muito importante, que é Filipos, né? Então, a carta de Filipenses é uma das cartas que eu mais gosto, né? E a carta de Filipenses, ela foi escrita, direcionada para esse povo, dessa igreja que começou na igreja de Filipos. Vamos entender, né? Para onde Paulo vai levar o evangelho, ele sempre de uma certa maneira, causa naquele lugar. Por quê? Porque quando o evangelho entra e transforma vidas e pessoas são resgatadas e você vê assim um mover de Deus, algumas pessoas ficam com inveja, algumas pessoas ficam com raiva, algumas pessoas ficam, né, indignadas porque por que que todo mundo está seguindo esse pessoal? E aí acontecem as perseguições. A gente vai ver uma perseguição muito forte hoje, né? E que é comum, vamos dizer assim, vamos pensar assim nos dias de hoje, de uma certa maneira até comum. Vamos ler Atos capítulo 16, versículo 16 até o versículo 40, depois eu vou dando uma pincelada na história de hoje, tá bom? Atos 16, 16 diz assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os amarraram à presença das autoridades na praça do mercado. Versículo 20. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados,
foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam sido escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: Não se mate, estamos aqui, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. E então ele levantou para fora e os levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa, lhe serviu uma refeição. Ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: Os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: Eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. E agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem. Verso 38. Os guardas relataram isso aos magistrados e ficaram assustados por saberem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Versículo 40. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia e ali se encontraram com os irmãos e encorajaram mais uma vez e depois partiram. Amém. Então, esse texto aqui, ele começa num momento onde Paulo, ele está indo para um lugar de oração e aparece uma mulher endemoniada. Essa mulher, ela possui, diz aqui o texto que ela é possuída, né? Um espírito maligno possuía ela, e esse espírito maligno revelava o futuro. Então, isso aqui já é uma lição para a gente, né? Então, assim, na verdade, a gente, mesmo aquilo que a gente chama de palavra profética não é ficar revelando o futuro, é revelando aquilo que Deus tem para nós, né? Então, existe uma diferença, principalmente no objetivo, né? Então, para que essa mulher, ou esse espírito maligno predizia o futuro? Para ganharem dinheiro, para afastarem as pessoas de Deus, né? Então sempre vai existir essas pessoas, né? Quando você vê esses cartazinhos em São Paulo, assim, escrito amarração do amor, né? Tudo isso é charlatanismo espiritual para tentar amarrar você no mundo perdido na escuridão, né? O nosso Deus, ele não tem o objetivo de simplesmente dar um poder para as pessoas ficarem ricas e ganhar dinheiro com isso. Então, olha só, essa mulher, ela predizia o futuro e ela começou a andar atrás do Paulo e do Silas. E olha só o que ela falava, né? Enquanto nos versículos anteriores a gente viu que o Espírito Santo impedia de pregar a palavra, essa mulher endemoniada, ela falava o quê? Ela falava assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso aqui tá tudo certo.
Realmente, Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. E eles vieram anunciar a mensagem de Deus para que todas as pessoas sejam salvas. Essa mulher estava certa. Vamos dizer assim, o demônio estava falando algo certo. Agora, depois a gente vê o texto dizendo assim, e ela continuou fazendo isso por vários dias, até que Paulo ficou indignado. Voltou e disse ao espírito dentro da jovem: Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela, e no mesmo instante o espírito a deixou. Uma das perguntas que eu sempre fiz na minha vida foi essa: por que, que o Espírito Santo impediu a mulher de falar as coisas certas, né? Poxa vida, né? Praticamente ela tá ajudando, né, os missionários a falar do evangelho. Pessoal, tem 6 razões importantes por que o Paulo tinha que expulsar esse demônio da mulher, tá? Isso aqui eu vou falar para vocês é muito importante, tá? Porque às vezes a gente lê um texto desse e fica pensando assim, poxa, Paulo errou aqui, né? Paulo não devia ter expulsado. Se ela estava falando a coisa certa, deixa ela falar. É benefício para a igreja, é benefício para o Paulo e para Silas. Mas veja só as armadilhas. O que é uma armadilha? Né? Quando você quer pegar um passarinho, antigamente tinha uma armadilha chamada arapuca, né? E a arapuca é feita com galhos. E aí a arapuca fica assim, em pé, com uma madeirinha, né? E aqui embaixo fica a comidinha do passarinho. O passarinho vai lá e fala assim: Nossa, comida fácil. Ah, comida fácil. Quem não quer comida fácil? Quem não quer comida de graça? Né? Todo mundo quer comida de graça. Aí o passarinho vai lá na comida de graça, só que quando ele pisa, né, no assoalho que tem um monte de galinho, aí ele aciona a madeirinha que cai e aí ele fica preso. Isso é uma armadilha, né? Então, olha só, vou falar 6 razões do porquê que o espírito precisava ser expulso. Primeira razão, a fonte da declaração contamina o testemunho. Ou seja, se o demônio está falando alguma coisa, né, dando um testemunho, na verdade, muito provavelmente isso é uma mentira. Por quê? A gente sabe que o inimigo é um mentiroso. Para que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso como uma isca. A ideia de Satanás é sempre controlar, confundir e desacreditar as pessoas da verdade. Então era uma armadilha que o inimigo estava fazendo para tentar atrapalhar, né? E é importante a gente entender isso. Não pode haver aliança entre demônio e a obra do Espírito Santo, né? Inclusive, quando você vai ali para aquele texto que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, uma das definições, né, a definição bíblica de blasfêmia contra o Espírito Santo é você falar que aquilo que o Espírito Santo está fazendo veio do Beelzebub, veio do diabo, né? Então, assim, cuidado para não confundir. Então, Paulo ele fez isso muito por quê? Porque a fonte da declaração dessa mulher era contaminada. A segunda razão porque que ele precisava expulsar os demônios. Jesus, ele silenciava os demônios. Então, de uma certa maneira, se você sabe que aquilo é o inimigo falando, mesmo que seja uma coisa certa, muito provavelmente ele está tentando fazer alguma coisa para controlar, confundir e desacreditar as pessoas do evangelho. Então o que Jesus sempre fazia? Silenciava as pessoas para não causar quê? Confusão. Se aqueles demônios que falavam, você quer o Cristo, o Filho do Deus vivo? Se as pessoas naquelas momentos de cura eles olhassem para Jesus só por causa que ele curou, Jesus ia ser lembrado somente como um curandeiro. Mas Jesus não queria ser lembrado como um curandeiro. Jesus queria ser lembrado como um salvador do mundo, e não um curandeiro, não um milagreiro. Jesus queria ser lembrado como o salvador do mundo. Terceira razão é porque a intenção do demônio era atrapalhar. E de uma certa maneira, o que esse demônio estava fazendo? Ele estava falando uma verdade para que as pessoas entendessem que existia uma aliança
entre os servos do Senhor e os servos do demônio. Só, isso aqui é muito perigoso. Então, assim, se você vê uma pessoa de uma seita ou de uma assim religião oculta elogiando os evangélicos, é porque tem coisa aí atrás, né? Tem coisa aí atrás, a gente tem que tomar cuidado, porque é louvor envenenado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Segundo, terceiro, quarto ponto que eu falo, que Paulo, que eu dei uma pesquisada, tá, pessoal? Isso aqui não é, Pastor Joel é um gênio, né, da Bíblia, tá explicando isso aqui, não. Eu fiz uma pesquisa. É, é o perigo de aceitar elogios de fontes impuras. Então é perigoso você aceitar elogio de fontes impuras, por quê? Porque essas fontes impuras, elas podem dar um sinal de que nós estamos fazendo aliança com o diabo. Quinto ponto a ordem de Paulo era libertar e não somente calar, né? Você pode muito bem falar assim, inimigo, fica quieto, mas o que o inimigo vai fazer? Vai continuar falando, que ele também é insistente. E outro, Paulo, ele tinha o coração para que aquela mulher fosse liberta daquele espírito que controlava ela, né? Eu acho que ninguém quer um espírito controlador na sua vida. Você quer se livrar desse mal que controla a sua vida. Eu vou falar para vocês, tem alguns costumes nas nossas vidas que são controladores da nossa vida, né? Eu não consigo deixar de fazer isso. Eu não consigo parar de fazer isso. Eu não consigo de. Por que você não consegue? Se o Espírito Santo te dá liberdade e domínio próprio, por que você não consegue? Talvez seja uma ação demoníaca na sua vida que tem feito você ser controlado, controlada por alguma ação maligna, né? Não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Provavelmente você tem uma coisa que precisa ser liberta, né? Então, se você tiver também, fala com a gente que a gente quer orar pela sua vida, né? Então, eu vejo assim que o Paulo aqui queria libertar essa mulher. E o último ponto aqui, Deus, ele não compartilha a sua glória com o inimigo, né? Então, assim, não, eu vou deixar um pouquinho de glória para o inimigo, né? Ele até que está fazendo coisa boa, então eu vou deixar ele falar alguma coisa. Não, de jeito nenhum, a gente não vai deixar, a gente não vai compartilhar a glória de Deus. Se a gente não compartilha nem com a gente, né, a glória de Deus, tudo que a gente faz de bom foi Deus que fez em nós. Tudo que eu faço de ruim, fui eu que fiz. Então, assim, de uma certa maneira, a gente sempre dá toda a glória para o Senhor Jesus. Aí, o que aconteceu? Quando essa mulher foi liberta, o que aconteceu? Simples. Os caras que ganhavam dinheiro com as adivinhações começaram a perder dinheiro. Não começaram não tinham mais como ganhar dinheiro. E você sabe como que a humanidade é, né? A gente conta com o dinheiro que ainda não entrou, né? Então, assim, você faz dívida de coisa que você está comprando, mas você conta com aquele dinheiro que vai entrar. E se essa fonte quebrar, o que você faz? Você entra em desespero. Esses caras entraram em desespero. Eles estavam contando com o dinheiro que eles ainda não tinham, que eles iam ganhar com essa mulher endemoniada. É um pacto com o diabo que está fazendo com que eles ganhem dinheiro. E aí Paulo e Silas acabaram com isso. E aí, então, esses caras pegaram, Paulo e Silas amarraram eles, e porque provavelmente eles eram muito ricos, provavelmente eles faziam adivinhações para esses magistrados, para esses líderes dessa cidade, provavelmente um monte de gente ficou rica, porque essas adivinhações geraram lucro na vida deles, e aí todo mundo ficou com raiva do Silas e do Paulo, prenderam eles, tiraram a roupa deles, e açoitaram eles e chicotearam eles até eles ficarem todos machucados, né? E aí a gente vê aqui no versículo 22 que eles foram açoitados. E depois pegaram Silas e Paulo e jogaram numa prisão e eles foram amarrados, né? Colocaram coisa na mão e nos pés para eles não fugirem. E aí colocaram o carcereiro, né? Para cuidar desses presos, né? E uma coisa que aconteceu, deixa eu falar o dilema do carcereiro, né? Por que que o carcereiro quis se matar se Paulo e Silas tivessem fugido, né? Essa é uma pergunta que eu sempre fiz desde pequenininho. Eu falei, cara, fugiu, cara, né? Fugiu. Se eu tô cuidando, eu sou guardinha da prisão. Se os ladrão fugiu,
fugiu, cara. E daí, mano? Eu só tava aqui tentando segurar os caras, né? Mas por que que nessa época, né? E para a cultura romana, principalmente, era importante que o carcereiro segurasse e mantesse preso por ordem hierárquica, o preso que foi aprisionado. Quando o carcereiro ele é incumbido de cuidar de um prisioneiro importante, se o ladrão, né, se os marginais que o carcereiro está cuidando fugirem, o carcereiro pagava o preço daquilo que os prisioneiros tinham feito. Olha só, a cultura romana trazia isso. Então, se o Paulo e o Silas tivessem realmente fugido, né, porque deu um terremoto e abriu todas as portas, o carcereiro ele ia pagar e a família dele ia ser aprisionada e ia pagar o preço que o Paulo e o Silas tinham feito contra aquela cidade. Por isso que eles tinham sido presos. Por isso que o carcereiro vai fazer o harakiri, né? Vai pegar a espada e vai se matar. Por quê? Porque se ele se matasse, só ele ia morrer, a sua família não ia sofrer com isso, né? Mas não. Então o carcereiro ia se soltar. Mas, voltando um pouquinho aqui, um fato importante, que diz o texto aqui no 22, né? Ou no 25, que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Eu queria fazer uma reflexão sobre esse versículo aqui, que esse versículo aqui é maravilhoso, pessoal. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, e todos os outros presos ouviam eles cantarem e adorarem o Senhor. E aí eu queria falar para vocês assim, que nós crentes de verdade, nós crentes cristãos, nós adoramos e oramos mesmo em tribulação, mesmo tristes e mesmo com dificuldade, né? Eu vejo pessoas no domingo antes do culto, deu confusão, brigaram. Então não vou mais para a igreja, vou ficar em casa, né? Então assim, geralmente a gente tem esse tipo de gente que quando, não, hoje eu não vou não, porque eu estou em dívida, estou passando por dificuldade financeira, eu não vou para a igreja. Hoje eu estou com cãibra no cabelo, sei lá, a gente começa a inventar coisas, porque de verdade, pessoal, a nossa carne não quer buscar o Senhor. A nossa carne não quer buscar o Senhor. Então, às vezes, né, eu já vi isso muitas vezes, muitas vezes. Gente que não quer, tem, assim, você está na tua casa, tem uma pessoa querendo muito ir para a igreja, tem uma pessoa que não quer ir para a igreja. Dá vontade de fazer número dois nessa pessoa que não quer ir para a igreja sempre na hora de sair para casa. Vamos todo mundo para a igreja. Aí a pessoa, calma, espera aí que eu vou no banheiro. É número um ou número dois? É número dois. O que que é isso? Eu vejo assim, a nossa carne faz de tudo para não querer ir para a igreja, não querer buscar o Senhor, né? E eu digo para vocês, na hora da dificuldade é a hora que você tem que buscar o Senhor. É a hora que você tem que buscar. Paulo, em meio à dor, chicoteado, preso, com as mãos e os pés presos, numa prisão, sendo aprisionados porque eles libertaram uma mulher da escravidão do inimigo. Eles foram presos, eles foram açoitados e eles estavam fazendo o quê? Adorando e louvando e orando ao Senhor. A nossa fé não pode depender de circunstâncias. A nossa fé não pode depender se está tudo indo bem, se está tudo indo maravilhosamente bem. A nossa fé precisa adorar a Deus mesmo na dificuldade. E essa atitude de Paulo e Silas adorarem a Deus em meio à dificuldade era uma forma deles entenderem e dizerem: eu confio no Senhor. Você confia no Senhor? Então adora a Deus, mesmo que você esteja na dificuldade, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, mesmo que você esteja em situações de problemas relacionais, mesmo que você esteja com problema de doença, adore ao Senhor e ore ao Senhor pela sua fidelidade, pela sua confiança nesse Deus Altíssimo. Né? Então a gente viu aqui que houve o terremoto, libertou tudo, os inimigos, o Paulo poderia ter fugido. Eu confesso, tá, pessoal, que se tivesse eu na pele de Paulo, eu ia fugir.
Meu, abriu tudo, cara. Ó, lembra que Pedro teve essa situação, né? A cadeia se abriu, o cara voltou para casa, né? Por que que Paulo não voltou nesse momento? Olha só, pessoal, a sensibilidade espiritual de Paulo. Paulo, ele não foi embora, ele ficou lá. Por quê? Porque ele quis ficar, porque ele gosta da prisão, porque ele gosta dessas pessoas que maltratam ele, ou ele ficou lá porque o Espírito Santo falou, Paulo, não vai embora, fica aqui. E eu creio, pessoal, que o Espírito Santo, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, fazem coisas malucas, mas é porque é direção do Espírito Santo, né? Então, obedeça. Se o Espírito Santo toca no seu coração, se o Espírito Santo ele fala para você fazer uma coisa que parece anormal, se você é cheio do Espírito Santo, faz, porque o Espírito Santo tem um propósito para aquilo. Paulo ficou lá e Paulo chegou para esse carcereiro que ele ia se matar e falou assim: não se mate, nós estamos aqui. Se Paulo tivesse ido embora, esse carcereiro aqui já estava morto. Mas não, Paulo ficou lá. E aí eu vejo que Paulo, ele testemunha Cristo em meio à crise, né? E aí eu comecei a fazer uma pergunta: quem aqui que é o inimigo? Porque o carcereiro não é aquele cara que bateu nele, carcereiro não é aquele cara que aprisionou ele, o carcereiro não é aquele cara que botou grilhões nas mãos e nos pés do Paulo para ele não fugir. É, esse cara não era o nosso inimigo? Aí, mais uma vez, né, pessoal? Efésios capítulo 6 fala da armadura de Deus. E lá no Efésios capítulo 6 versículo 10 a 20 diz o seguinte: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. A nossa luta não é contra pessoas. Sempre que você vê uma pessoa fazendo mal para você, lembra que não é a pessoa. Lembra que é a ação do inimigo através daquela pessoa para acabar com você, para te destruir, para tentar estragar a sua vida. Entende? Ora por essa pessoa para que essa pessoa seja liberta dessa ação maligna na vida dessa pessoa, né? E aí Paulo, né, ele traz essa esperança, esse testemunho na vida do carcereiro. E o carcereiro faz a pergunta mais importante das nossas vidas. Pessoal, guarda o que eu estou falando. Qual que é a pergunta mais importante das nossas vidas? Qual que é? É a pergunta do carcereiro. O carcereiro faz essa pergunta: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Pessoal, essa é a frase mais importante das nossas vidas. Nós temos que fazer essa frase para Deus. Nós temos que fazer essa frase. Já vou até falar para vocês, tá, pessoal? Amanhã a gente tem culto de Dia das Mães e eu vou fazer apelo do culto de amanhã para conversão. Então, desde já esteja orando para que essas pessoas, as pessoas que vão nos visitar lá na igreja, sejam impactadas e se convertam ao Senhor nesse domingo de amanhã, no culto do Dia das Mães. Essa é a pergunta mais importante. O carcereiro fala: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E versículo 31, Paulo responde: creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos, tá? Então, e aí, ó, olha só, não foi só isso que Paulo falou. No versículo seguinte, a gente vê o texto dizendo assim: então pregaram a palavra do Senhor para eles. Então é importante a gente entender que houve mais estudo da palavra, houve, não sei se eles acordavam 6 da manhã para estudar o livro de Atos, mas assim, é importante que eles continuam pregando a palavra. O carcereiro, depois disso, ele cuidou deles, ele e sua família foram batizados, e ele levou Paulo e Silas para sua própria casa e cuidou das feridas e deu uma refeição para o Paulo e Silas. Isso aqui é a alegria depois da dor, é a alegria da salvação. Uma pessoa, quando ela se converte, ela faz tudo com alegria, né? Principalmente os novos convertidos. Você já viu o amor dos novos convertidos por Jesus? É maravilhoso, né? E diz aqui que na manhã seguinte os magistrados, eles mandaram Silas embora. E o carcereiro falou a frase que ele mais queria falar. O carcereiro chegou para Paulo e falou: ó, vão em paz, já estão libertos. Mas aí, mais uma vez, a gente vê o Espírito Santo fazendo uma coisa louca, né? O que o Espírito Santo fez?
falou assim, não, Paulo não ficou quieto. Paulo falou assim, não, eles estão mandando a gente embora, mas eles nos açoitaram em público, tiraram a nossa roupa e nos botaram na prisão. O que acontece? Um cidadão romano, se eles fossem só judeus, podia ter feito isso, mandado eles embora. Mas eles eram judeus que moravam num lugar que era sobre o Império Romano. Então eles eram pessoas, judeus romanos. Então, se eles eram romanos, eles não podiam ser punidos sem julgamento. E aí Paulo usou isso, e eu, mais uma vez a gente pergunta, mas por que que Paulo fez isso? Era só, pode ir embora, vai embora. Era só ir embora. É só ir embora, muito fácil. Mas Paulo falou, não, eu quero que eles peçam desculpa. E aí tem algumas razões para a gente entender isso, né? Tem momentos que a gente sofre calado. Mas nós, crentes, não somos bobos. Nós somos, né, tem momentos que nós também precisamos clamar por justiça, né? Por exemplo, nós no Brasil, nós vivemos um Brasil em crise, né? Aí você vai falar assim, não, eu não vou votar não, porque eu quero ficar quietinho e eu não quero brigar. Não, tem que brigar por justiça. A gente precisa votar na pessoa certa, precisa pensar em quem que a gente vai votar, né? Porque a gente coloca as pessoas, aquelas pessoas no poder. Então, de uma certa maneira, nós precisamos fazer justiça também. Não podemos ficar só calados. Tem momentos que o Espírito Santo vai falar, fica quieto, né? Eu lembro várias confusões que eu tive, e o Espírito Santo usou minha esposa, né? A minha esposa, quando eu tô ficando bravo, minha esposa segura na minha mão, aperta bem forte assim, para ficar quieto. Aí eu, tá bom, não fala, aí eu fico quieto, né? Mas tem hora que você precisa falar, tem hora que você precisa clamar por justiça. Por que que Paulo, ele falou não? Desculpa que eu vou passar uns 5 minutinhos, tá, pessoal? Por que que Paulo falou não? Eu não vou sair da prisão, não. Eles vão ter que me pedir desculpa. Olha só, isso aqui é muito importante, pessoal. Porque Paulo queria preservar a pregação do evangelho naquele lugar. Porque se ele pregou o evangelho, foi açoitado e preso, e ele não fizer nada, todo mundo que pregar o evangelho vai ser preso, todo mundo que converter pessoas para o Senhor Jesus vai ser preso, vai ser açoitado e a perseguição vai permanecer nesse lugar. Mas como Paulo ficou na prisão e falou assim, eu quero que os magistrados venham aqui pedir perdão para mim. E os magistrados foram lá pedir perdão, de uma certa maneira, Paulo estava preservando a pregação do evangelho naquele lugar. Isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui, de uma certa maneira, é um jogo político? Sim, é um jogo político para o benefício do crescimento da igreja. O Espírito Santo falou para ele, fica lá. Então, o fato de Paulo ser liberto pelos próprios magistrados estava dizendo que estava sendo uma garantia de proteção para os novos convertidos. Então, todas as pessoas que se converterem nessa região, agora eles vão falar assim: não, mas vocês prenderam Paulo, depois vocês tiveram que pedir perdão, vai querer fazer isso de novo? Né? E aí o que vai acontecer? A sociedade vai permitir que o evangelho seja pregado, que pessoas vivam a conversão naquele lugar, tá? Então, eu só vou terminar com uma lição importante. Acho que a gente aprendeu várias coisas hoje, mas uma lição importante no meio dessa perseguição, no meio dessa prisão, no açoite de Paulo, eu pensei numa frase: nem todo sofrimento é punição. Presta atenção, pessoal. Nem todo sofrimento é punição. Às vezes é preparação para uma colheita espiritual. Nem todo sofrimento é uma punição. Às vezes é uma preparação para uma colheita espiritual. E hoje eu olho para a Igreja Trine e eu vejo exatamente isso, né? Nem todo sofrimento é uma punição, né? Mas às vezes é uma preparação para algo especial que Deus está fazendo. E Deus está fazendo algo maravilhoso na nossa igreja. E eu creio que todo o sofrimento que a gente passou, todas as lágrimas que a gente sofreu, elas são sim um preparo para tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais uma manhã que a gente olha para a Tua palavra e encontra verdades tão importantes para a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo, assim como o Senhor guiou Paulo e Silas, né, para serem açoitados e presos, que o Senhor também nos conduza com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, se o Senhor falar para a gente não ir para algum lugar, que nós tenhamos esse coração obediente. Nos ajuda, Deus, a discernir a voz
do inimigo também, porque às vezes o inimigo vem com elogios, querendo atrapalhar as nossas vidas. Mas, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença, pedindo que o Senhor nos dê aquele dom de 1 Coríntios 12, que é o dom do discernimento dos espíritos. Eu oro, Senhor, por cada pessoa aqui dessa reunião, que todas essas pessoas tenham esse dom do discernimento dos espíritos, para que elas possam reconhecer o que vem do diabo e o que vem do Senhor. Eu oro para que cada pessoa que receba esse dom do discernimento do Espírito, Pai, e que nós possamos enxergar aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo, e que nós não aceitemos nada que vem do diabo. Então, obrigado, Pai, por todo o sofrimento que nós passamos, todas as dificuldades, que são, na verdade, preparação para algo maravilhoso que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós te agradecemos por esse dia, entregamos a nossa vida nas tuas mãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Né? E amanhã a gente está aqui de novo, 6 da manhã. Não, amanhã eu já estou em São Paulo, né? Mas assim, que Deus abençoe a vida de vocês e a gente se vê amanhã no culto também, tá bom? Então até amanhã e tenha um bom sábado para vocês. E bom retiro aí para os nossos adolescentes, pessoal que está servindo com os adolescentes aí no sítio da Milha e do Eli. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, pessoal.